Há quase um ano, no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra que abalou o mundo. Desde então, vimos batalhas sangrentas, cidades bombardeadas, milhões de refugiados, sanções econômicas sem precedentes contra a Rússia e um enorme apoio militar e financeiro do Ocidente à Ucrânia. Entretanto, após meses de avanços e retiradas, a situação no fronte parece ter estagnado. As linhas de frente praticamente não se movem, e os dois lados parecem presos em uma guerra de atrito, com pequenos ganhos territoriais ao custo de enormes baixas. O que podemos esperar para os próximos meses? Afinal, Putin está conseguindo vencer essa guerra e alcançar seus objetivos? Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje iremos analisar a situação atual da guerra entre Ucrânia e Rússia, trazendo um panorama do conflito e quais os possíveis desdobramentos daqui para frente. E vamos te responder uma pergunta que para muitos é um tanto quanto incômoda. Putin está vencendo a guerra? Mas antes de continuarmos, você já entrou no nosso grupo do WhatsApp? Publicamos diariamente lá notícias e análises sobre tudo o que acontece no mundo militar, assim você fica sempre bem informado. O link para entrar no grupo está na descrição. Primeiramente, é importante entender como chegamos a este impasse e o que ele significa para o futuro do conflito. Vamos examinar a situação atual sob 3 perspectivas: a militar, a política e a econômica. Do ponto de vista militar, depois de meses de uma guerra de movimento, com avanços e recuos de ambos os lados, os combates se transformaram principalmente em uma guerra de posições. As linhas de frente estão praticamente congeladas, com nenhum dos lados conseguindo avanços significativos. As grandes ofensivas ucranianas do meio do ano perderam força. A situação se transformou em uma guerra de trincheiras, como vimos na Primeira Guerra Mundial. Isso ocorre por alguns motivos. Primeiro, os dois exércitos sofreram desgaste significativo nos meses iniciais e tiveram que se reorganizar e se reabastecer. Em segundo lugar, a chegada do inverno dificulta operações em grande escala. Terceiro, ambos os lados receberam reforços e suprimentos nos últimos meses, equilibrando novamente a balança. Entretanto, esses reforços têm sido um problema para a Ucrânia. Nos primeiros meses, o país recebeu enormes quantidades de armamentos do Ocidente, principalmente artilharia de longo alcance e sistemas de defesa antiaérea. Porém, com o tempo e com o pouco avanço ucraniano, o apoio ocidental foi perdendo força lentamente. E na situação atual fica cada vez mais evidente que a resistência ucraniana só será possível com apoio internacional contínuo e crescente. E aqui reside uma grande preocupação, pois a união do Ocidente tem se enfraquecido. Na Europa, a ajuda econômica está travada por disputas políticas. Além disso, líderes europeus parecem cansados do conflito e relutantes em trazer a Ucrânia para a União Europeia. Embora os Estados Unidos tenha enviado grandes quantidades de munição, mísseis e sistemas de defesa para a Ucrânia, o Congresso americano também reluta em aprovar novos pacotes de ajuda. Isso beneficia a Rússia, que pode nesse tempo se rearmar e reconstruir suas forças, enquanto a Ucrânia se desgasta. Putin conseguiu drones do Irã e munições da Coreia do Norte, além de convencer muitos países a não se envolverem no conflito. Embora a Ucrânia tenha conseguido deter o avanço russo inicial, Putin parece estar ganhando terreno novamente e se preparando para um longo confronto. Assim, no curto prazo, é improvável que haja mudanças significativas no fronte. Uma nova ofensiva ucraniana parece pouco provável, assim como um novo avanço russo para capturar mais território antes do inverno. O mais provável é continuarmos vendo uma guerra de desgaste, com ataques limitados de ambos os lados. Do ponto de vista político, a grande questão é se algum dos lados terá apetite para continuar esta guerra sangrenta e dispendiosa por anos a fio. Em um primeiro momento, tanto Rússia quanto Ucrânia pareciam determinadas a lutar até o fim, sem espaço para negociações. Porém, à medida que o conflito se arrasta, começam a surgir rachaduras nessa determinação. Na Ucrânia, mesmo que a população continue majoritariamente disposta a resistir,
O desgaste da guerra prolongada começa a provocar divisões políticas e questionamentos sobre a estratégia militar. O ânimo dos ucranianos parece mais sombrio. As disputas políticas internas aumentaram, a popularidade de Zelensky vem caindo com o surgimento de escândalos de corrupção, e a opinião pública internacional está cansada após quase um ano de guerra. Mas os ucranianos não podem simplesmente parar de lutar e aceitar uma paz ditada por Putin. Isso significaria perder seu país. Diante deste cenário, qual deve ser a estratégia ucraniana? Segundo o general Zaluzny, comandante das Forças Armadas Ucranianas, a chave está em novas tecnologias e capacidades militares. Ele destaca 5 prioridades: superioridade aérea, guerra eletrônica, contra-bateria de artilharia, tecnologias para desminagem e formação de reservas. Segundo ele, com drones, disrupção de comunicações inimigas e localização precisa de alvos, a Ucrânia pode retomar a iniciativa. Além disso, mantendo suas defesas antiaéreas e contra-bateria, atraindo investimentos e integrando novos combatentes, a Ucrânia pode resistir no longo prazo. Contudo, isso só será possível com apoio internacional contínuo e crescente. E aqui reside uma grande preocupação, pois a União do Ocidente tem se enfraquecido. Por outro lado, o regime russo tem se fortalecido em certa medida. Putin agora vende para seu povo a ideia de que é uma luta pela sobrevivência contra o Ocidente. E ele pode pagar salários vitalícios às famílias dos soldados mortos. Enquanto isso, seu governo autoritário continua repreendendo qualquer oposição, o que gera atritos políticos ainda maiores. Por outro lado, o descontentamento da população russa com a mobilização, as baixas elevadas e o impacto das sanções na economia tende a aumentar com o passar do tempo. Não está claro, porém, se isso levaria Putin a recuar ou a escalar ainda mais a guerra. Do ponto de vista econômico, ambos os países enfrentam enormes dificuldades. A Ucrânia viu sua economia despencar mais de 30% em 2022 e depende inteiramente dos bilhões em ajuda militar e financeira recebidos do Ocidente. A Rússia, por sua vez, embora tenha conseguido se adaptar inicialmente às sanções, vê sua economia corroída no longo prazo pela falta de acesso a tecnologias ocidentais. Assim, quanto mais o conflito se arrastar, maiores serão os impactos econômicos negativos para ambos os lados. Isso pode levar a pressões pela busca de uma solução negociada para encerrar a guerra. O problema é que os graves danos sofridos entre os países dificultam um acordo, pois nenhum lado quer dar a impressão de que cedeu sem obter vitórias significativas. Sabendo disso, você provavelmente deve estar se perguntando: e quais são as perspectivas para o futuro próximo? Existem basicamente 3 cenários possíveis. Cenário 1. A guerra simplesmente continua, com o fronte de batalhada estagnado e combates limitados. Esse impasse sangrento poderia se arrastar por meses ou até anos. Cenário 2. A Rússia, depois de se reabastecer, lança uma nova grande ofensiva para tentar mudar o curso da guerra a seu favor, antes que o desgaste acumulado corroa demais sua capacidade militar. Cenário 3. A Ucrânia e o Ocidente decidem que é hora de buscar uma solução negociada, ainda que imperfeita, para encerrar o conflito antes que ele se torne permanente. A situação atual mostra sinais de que Putin está vencendo a guerra no momento, apesar das duras sanções. O presidente russo aposta acima de tudo no cansaço do Ocidente e na falta de visão estratégica dos líderes europeus. Se conseguir consolidar seus ganhos na Ucrânia, ele representará uma ameaça permanente à segurança europeia nos próximos anos. Se ele vencer, sentirá que pode prosseguir com seus planos de expansão. Do lado europeu, é importante que os países do bloco assumam mais responsabilidade e demonstrem seu compromisso total com a Ucrânia. Só assim poderão desencorajar as ambições de Putin. Este prolongado conflito na Europa terá enormes consequências geopolíticas globais. Como você pode ver, o equilíbrio de poder mundial está em jogo. O desfecho desse conflito definirá o mundo das próximas décadas. Esperamos que este panorama geral da situação atual do conflito tenha sido útil para entender onde estamos e quais são os possíveis desdobramentos futuros dessa trágica guerra no leste europeu.
Continue acompanhando nosso canal. Traremos mais análises desse conflito que mudou o mundo. Até a próxima!